carinho, Kitty chegou na Netflix, é um spin-off de Para Todos os Garotos que Já Amei. Então quem é fã aí dos filmes, dos livros, com certeza estava ansioso por essa série. E muita gente é fã da Kitty, agora ela ganhou uma série todinha pra ela. E vamos comentar tudo nesse vídeo. E eu já começo falando ali, gente, que a série é muito mais engraçada do que romântica em si, né? E bem no inicinho ali, principalmente, a gente é muito remetido aos clichês dos doramas, tem diversos momentos ali que nos remete aos doramas, então pra quem curte, né, quem gosta de ver, tem momentos interessantes, mas também eles inserem ali bastante da cultura ocidental, então tem vários pontos ali divergentes, que um pouco polêmicos, digamos assim, principalmente para os dorameiros de plantão. Isso porque a Kitty, que é americana, vai lá para a Coreia para poder estudar, né, mas principalmente para poder conhecer ali seu amigo por correspondência ou namorado à distância, o Day. Ela viaja então, vai lá para conhecê-lo, para eles ficarem juntos, é o amor da sua vida, mas chegando lá ela percebe que o Day está namorando outra pessoa e isso é uma grande decepção para ela, ela fica ali muito abalada com isso, mas assim, gente, é tudo muito ameno, né, como eu disse, a série tem diversos momentos cômicos e é uma série bem teen, então tudo é bem levinho ali, o drama ali é bem leve, digamos assim. E ela dá uma sofridinha ali, mas a gente, desde o princípio, sabe que esse namoro não é real. Na verdade, o Day faz um acordo com a Yuri. Isso porque a Yuri é lésbica, ela gosta da Juliana, elas têm um relacionamento, mas isso não será bem aceito pelos seus pais. Então ela inventa essa mentira que está com o Day para poder passar um pano aí em toda essa situação e minimizar as coisas para a família dela. E o Day, em contrapartida, vive uma situação bem tensa em casa financeiramente, a questão dos estudos, então ele precisa de uma ajuda financeira e ela surge ali fazendo aquele acordo com ele, dando essa ajuda financeira em troca da ajuda dele. Os dois fazem esse acordo, mas aí a Kitty chega de surpresa e o Day fica muito dividido, porque ele ama a Kitty, quer ficar com ela, mas ao mesmo tempo ele não pode ele romper com aquele acordo. E eu vou dizer pra você, gente, nessa série, eu vou dizer que o Day ganha aí o selo de sofrência, porque o menino que sofre, a gente fica com dó dele desde o princípio. A gente vê que ele não tem uma vida fácil, né? O pai é rígido, tem as questões econômicas ali. A gente tem um momento bem triste da irmã dele, a questão do tênis. Então a gente vê que eles passam dificuldades financeiras. Então ele tá passando por uma barra. E aí ele tem que fazer esse acordo com a Yuri, mesmo não querendo ficar com ela, ele é meio que obrigado, né? Ele precisa ficar com ela, não pode contar nada pra Kitty. E aí vê ela se afastando dele. E aí quando finalmente, depois de todo o rolo, esse término acontece entre eles, ele pode ficar com a Kitty. Isso não acontece, né? Eles ficam juntos, mas é muito breve. Isso porque a Kitty decide que está apaixonada pela Yuri, né? Ela percebe que tem sentimentos por ela, está apaixonada por ela, e quem sobra nessa história toda é o Day, gente. É o Day que ficou ali o tempo todo sofrendo, querendo ficar com a Kitty, e quando ele finalmente consegue ficar com ela, ela revela pra ele que está amando outra pessoa. E eu sei que muita gente deve amar esse casal, deve estar shippando esse casal, né, a Yuri e a Kitty, mas eu confesso pra vocês que eu tive muita dificuldade de torcer por esse casal, isso porque eu já estava ali, né, como boa dorameira, super torcendo pra Kitty com o Day, e também, né, pra que a Yuri ficasse com a Juliana, conseguisse resolver a situação com a família dela e pudesse ali seguir o caminho dela e ficar com a Juliana. Então esses casais já estavam formados na minha mente e eu tive muita dificuldade quando isso tudo se embaralhou, quando a Kitty do nada ali decide que ela não está mais amando o Day, né, que era uma coisa ali das correspondências mesmo, que não era exatamente o que ela sentia, por mais que ela tenha aquele afeto por ele, mas que agora ela está apaixonada por outra pessoa. Então eu tive muita dificuldade com isso, eu sei que muita gente deve ter adorado, mas eu tive dificuldade com isso. E pra mim, na minha cabeça, os casais ali já estavam formados e eu tive muita dificuldade. Como se não bastasse, a gente tem um Minho que também coloca ali na cabeça que gosta da Kitty, ou seja, a gente vira uma saladona ali, do nada vira uma saladona, é assim... É Kitty que tá com o Day, mas aí gosta da Yuri, que está apaixonada pela Juliana, e aí tem o Minho que começa a gostar da Kitty, mas é melhor amigo do Day, sabe? Vira uma saladona de todo mundo gostando de todo mundo. E assim, no final da história, como eu disse, quem sobra nessa história toda é o Day. Isso porque o Minho é um grande amigo dele. E parece que ninguém liga pro Day aí nessa história, porque a Kitty está com ele, mas começa a gostar da Yuri, e aí chega um momento que ela não aguenta e acaba confessando isso pra ele, e eles rompem ali e ficam até meio brigados. E tem o Minho também ali gostando dela, que parece não se preocupar muito com amigos, sabe? E quem sobra ali é o Day. E ali no finalzinho tem um momento em que o Day fala
vou lutar pela Kitty, vou lá atrás dela, né? Ali já estava bem claro que essa história não ia prosseguir ali, porque ela está bem apaixonada pela Yuri. Mas ele fala que vai lutar por ela e, na verdade, o que acontece é nada mais, nada menos do que uma despedida ali no aeroporto, né? É isso que acontece, gente. Então, para os fãs deles aí, quem estava torcendo, né? Quem já estava ali querendo que eles ficassem juntos, como eu, porque eu passei ali a temporada inteira torcendo para que a situação se esclarecesse, para os dois ficarem juntos. Não aconteceu, gente. Não aconteceu. Eles tiveram ali um breve relacionamentozinho e se despediram ali super bem, né? Com ele entendendo ela entendendo ele, como basicamente eles declarando que eles foram o primeiro amor um do outro e é isso, agora bola pra frente. Então eles se despedem. Depois disso, a gente tem o Minho ali, termina com o Minho se declarando para a Kitty, que como eu disse, eu também acho muito estranho. Desde o princípio, um implica com o outro, e aí eles usam esse clichê, né, daquilo, quando implica demais é porque gosta. Ele implica com ela desde que ele viu ela. Ele é muito responsável pelo lado cômico, mas eu confesso que eu acho até ele chato com ela em alguns momentos, apesar de eu gostar do personagem. Tem alguns momentos que eu acho até exagerado demais essa implicância dos dois. Até que ele percebe que está gostando dela e ali no final ele pega um voo para se encontrar com ela e admite para ela, né, se declara para ela, o que é uma grande surpresa para ela. Então tem muita coisa acontecendo ali no final. Isso porque também tem um lado da Yuri, gente, que finalmente ela percebe que tem alguma coisa ali com a Kitty, né, que a Kitty tá gostando dela, mas ela também tá muito envolvida com a Juliana. E assim, ela tá cansada dessa situação toda, do fingimento, e o que ela faz é ir lá nos pais dela contar a verdade de quem ela gosta. E aí ela recebe a aceitação da mãe dela, que traz a Juliana de volta, que ela tinha sido enviada para longe para se afastar ali da Yuri, e ela fica super feliz. Então no final ela vai para o aeroporto encontrar a Juliana, mas a gente vê que já tem uma coisa ali estranha no ar entre ela e a Kitty, né? A própria Juliana já tinha ficado com certos ciúmes, né? De nossa relação começou assim na amizade, então ela já tinha ficado com certos ciúmes, e é muito claro que a Kitty está apaixonada por ela, então ainda tem coisas para acontecer no meio disso tudo, e deu pra ver que a Juliana não gostou muito. Então acaba com ela se encontrando, mas com a Yuri ligando pra mãe e pedindo uma nova oportunidade pra Kitty. Isso porque a Kitty passou ali a temporada inteira no dormitório masculino, gente. E assim, isso já não é aceitável em muitos lugares, que dirá na Coreia. Ela fica ali no dormitório masculino porque ela não tinha uma boa parceira de quarto, incomodava ela, não deixava ela estudar. Então ela simplesmente se infiltra lá no dormitório masculino e fica morando lá. E é claro que isso teria consequências. Quando eles descobrem, ela é expulsa, e por isso no final ela faz ali, ela está fazendo aquela viagem quando ela encontra com a Yuri, né? Mas aí a Juliana chega e ela viaja, e no avião ela encontra com Minho. Mas aí tem essa ligaçãozinha ali da Yuri no final, que dá a entender que eles vão dar uma nova oportunidade para Kitty, que ela não vai precisar ir embora, vai conseguir continuar estudando ali com eles, até porque tem muita coisa para rolar ali. Eu não posso nem dizer triângulo amoroso, gente, porque vai além disso, né? Já são muitas pessoas envolvidas ali, pelo menos tem 5 ali já envolvidas nessa história toda deles. E paralelo a isso, nós temos um outro drama acontecendo. Isso porque, né, para poder a história render mais, até porque não tinha tanta coisa assim para segurar uma temporada em relação ao fingimento da Yuri e do Day. Então eles colocam ali o fato dela ter ido estudar na escola da mãe, né? A Kitty vai estudar na escola que a mãe estudou e ela quer descobrir mais do passado da mãe. Ela chega a pensar que a mãe teve um filho, e no final das contas a gente descobre que a mãe dela era muito amiga da diretora Lin, e que na verdade a diretora Lin teve um filho com o Lee, né, que é aquele professor Lee mais bravo. Ela teve um filho com ele no passado, ele não sabia disso, ela escondeu isso. E agora vem à tona esse filho, que é o professor Alex, que não foi à toa que ele apareceu, né? Desde o começo ali, ele vira bem amiguinho da Kitty, e ela descobre toda essa história. No fim das contas, isso serve muito para a Lin enfrentar ali o marido dela, ficar do lado da filha, apoiar a filha dela, porque ela se reconheceu naquilo de não ser feliz, de não ser aceita. Então ela aceita a filha dela, ela aceita a Yuri, e ela também decide conhecer o filho dela, o Alex. Ela quer ter essa relação com eles, então a gente vê essa proximidade maior
né? Ela abrindo essa porta pra Yuri e pro Alex, isso porque ela era bem fechada, então tem essa virada de chave na cabeça dela. No final das contas, né, eu gostei bastante do Day, ele era ali o ponto que mais me lembrava os doramas, principalmente ali a questão do amor dele, aquela coisa com a Kitty que depois foi totalmente quebrada, né, mas de princípio tem essa coisa bonita deles, das mensagens, né, das trocas que eles tinham, que lembra bastante aí alguns doramas. Mas, né, como eu disse, a vida dele não é fácil, é bem pesada, muitas coisas acontecem pra ele e no fim ele acaba perdendo a Kitty também e agora ainda vai ter que lidar com o fato do Minho gostar dela e também dela se relacionar com a Yuri, talvez. Então tem muitas coisas acontecendo pra ele. A Yuri também tem uma vida ali pesada, apesar dela ter ótimas condições financeiras. Ela não tem uma proximidade com os pais e demora bastante para essa aceitação acontecer da parte da mãe dela. E provavelmente agora ela deve se ver dividida entre a Juliana e a Kitty. Numa próxima temporada, isso deve acontecer para ela, sem contar o fato que ela descobre aí questões do passado da mãe e ganha um irmão. Então também tem muitas coisas acontecendo para Yuri. Em relação a Kitty, eu gostava bastante dela nos filmes, mas eu confesso que aqui na série ela me irritou em alguns momentos. As atitudes um pouco exageradas, né? As questões do roteiro mesmo. Então eles exageram em diversos momentos, então tem alguns momentozinhos ali que ela me dá uma irritadinha. E ela está passando por uma grande confusão na mente dela, né, gente, no coração dela, descobrindo aí novos sentimentos e ela se depara com esse fato de ter achado que o Day era o grande amor da vida dela e na verdade só foi o primeiro amor dela e agora ela vai seguir e poder descobrir novos amores, como a própria Yuri. E a única relação que permaneceu desde o começo foi o Kyo e o Florian, gente. Porque enquanto os outros estavam aí trocando de casal, brigando, se acertando e toda um amando o outro e tal, o Florian e o Kyo ficaram juntos desde o começo, se gostaram e estava tudo certo entre eles, mas sempre tem que colocar um pontozinho, né, gente? E ali no final eles colocam a questão de que o Florian não está traindo ele, mas ele está colando ali, né? Está passando a perna para ter boas notas. E isso mexe bastante com o Kyo, especialmente porque isso dá o primeiro lugar para o Florian, que tira o melhor amigo dele ali daquela posição, o Day. Então agora ele se vê numa posição muito complicada, porque ele sabe que o Florian fez isso para ter boas notas e poder ficar com ele, mas ao mesmo tempo ele sabe que isso é falta de caráter, não é certo e que isso está prejudicando o amigo dele. Então agora ele está vivendo esse dilema. Então até o casal que tinha dado certo não deu tão certo assim, porque agora tem todo esse problemão para resolver. Deixa aí pra mim nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa série, vocês gostaram, não gostaram? Vocês esperavam essa reviravolta, né, que a Kitty fosse abandonar o Day e fosse começar a gostar da Yuri? Eu acho que desde o começo dá pra ver uma coisinha ali, né, e fica muito evidente naquele evento, quando ela ficou obcecada vendo ela como DJ ali, é perceptível mesmo que ela gosta da Yuri. E vocês esperavam por isso, gostaram disso? Deixa tudo aí nos comentários pra eu saber o que vocês acharam da série, se vocês querem ver mais temporadas. Então é isso, galera. Tchauzinho!